pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas, complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderem e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Muito bom dia, pessoal. Vamos começar então a nossa aula de hoje das atividades complementares de língua portuguesa. O caderno, como todos os dias, comecem com o cabeçalho. Escola Municipal, professor José Flávio de Freitas, Zecão, estudante, o nome de cada um de vocês, turma, quinto ano, A2, do turno matutino. Ibiraci, Minas Gerais, dia 27 de agosto de 2021, sexta-feira. Professor Anderson Bueno. Muito bem, pessoal, nossa aula de hoje nós vamos fazer a atividade Palavras em Jogo. Vamos conversar mais uma vez sobre a tonicidade das palavras. Lembrando que a sílaba tônica é aquela sílaba que nós falamos com mais ênfase, que dá a entonação dentro da palavra. Então vamos lá. A atividade de hoje será oral e escrita. Lembrando que toda a parte que for oral vocês vão enviar no áudio para o professor. Primeira atividade. Leia e, se for possível, cante a canção com os colegas. Eu vou mandar para vocês a canção, cada palavra cantada. Depois a gente vai ouvir no vídeo do YouTube. Então vamos lá. Cavalo Piancó. Ora, o meu cavalo é Piancó. Bonito para vadiar, cavaleiro, troca o par. Ele corre, corre elegante, na estrada de Amarante. Ele corre, corre ligeiro, no caminho da veredinha. Ele corre, corre, bate o pé, vai parar no Canindé. Ele corre, corre numa perna só, vai parar lá no Mimbó. Ora, upa, upa, cavalinho, continua a galopar. É de domínio público, cantiga popular, reproduzida em Palavra Cantada, Canções do Brasil. Vamos ver o clipe do Palavra Cantada? Muito bem, pessoal, não se esqueça, vou passar o clipe aqui para vocês, Cavalo Piancó, Canções do Brasil, o Brasil cantado por suas crianças. O link vai estar na descrição da nossa aula, dá um gostei lá e agradeça o grupo. Faz um comentário, vem pelo professor Malu. Agora vamos assistir o clipe juntos? Piauí. Ele corre, corre ligeiro, ele corre, corre ligeiro, no caminho da veredinha, no caminho da veredinha. Ora meu cavalo é Piancó, ora meu cavalo é Piancó, ora meu cavalo é Piancó, bonito pra vadiar, cavaleiro troca o pé, ele corre, corre, bate o pé, ele corre, corre, bate o pé, ele corre, corre, bate
Gibó, vai parar lá no Mimbó. Olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, bonito pra vadiar, cavaleiro troca o pá. Ora upa, upa, cavalinho, ora upa, upa, cavalinho, ora upa, upa, cavaleiro, continua a galopar, continua a galopar. Olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, bonito pra vadiar, cavaleiro troca o pá. É isso aí, pessoal. Gostaram dessa versão da música folclórica Cavalo Piancó? Não se esqueça, passa lá no canal do Palavra Cantada e dá uma curtida. Tem bastante musiquinha bacana lá pra gente ouvir, curtir e clipes bem legais, tá? O link está na descrição da nossa aula. Agora vamos voltar para nossas atividades. Na letra de uma canção, o ritmo é produzido pelas rimas e pela sonoridade das palavras. Escreva as palavras da letra dessa canção que rimam com. Qual é a palavra que rima com piancó, vadiar, elegante, ligeirinho e pé? Leiam as palavras piancó, manco, vadiar, César. Por que esses pares não formaram rimas, embora tenham as mesmas letras finais? Eu quero que vocês mandem um áudio para mim explicando o que é rima e por que essas duas palavras que têm as mesma letra no final não formam rima. Perfeito? Atividade número 3. Releiam em voz alta esses versos, falando com mais força as sílabas sublinhadas. Ora, upa, upa, cavalinho, continua a galopar. As sílabas marcadas, sublinhadas, são as mais fortes e ajudam a dar ritmo aos versos. Elas são as sílabas tônicas. Não esqueça que tem que enviar o áudio para o professor, hein? E o que é a sílaba tônica? Vamos rever? Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra. Muito bem, olha só. Vocês vão gravar um áudio para o professor com a atividade número 4 e enviar no privado, hein? Pronuncie em voz alta e com naturalidade cada palavra a seguir. No seu livro vocês vão sublinhar a sílaba tônica, isso é, a pronunciada com um pouco mais de força e intensidade. Então você vai mandar um áudio para o professor com a leitura, com você pronunciando em voz alta cada uma das palavras da lista abaixo. O professor não vai ler a lista para não dar dica, tá certo? Então depois que você fizer esse áudio para o professor, presta bastante atenção no áudio que você fez e grifa apenas a sílaba tônica de cada uma das palavras no quadro aqui embaixo. Perfeito? Vamos relembrar. Olha só, dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra recebe uma classificação. Isso chama-se classificação por tonicidade da palavra. Você se lembra como que ela é feita? Vamos lá então, ó. Simpático. Se a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, olha só, co é a última sílaba, ti é a penúltima, pá, que é a sílaba forte, é a antes da penúltima, que a gente chama de antepenúltima. Qual que é a classificação dessa palavra? Essa palavra é proparoxítona. Proparoxítona são as palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima. Já na palavra cavalo, observa a primeira sílaba K, sílaba intermediária Vá, sílaba final Lo. Então a sílaba tônica é o Vá, é a penúltima, observa, última, penúltima sílaba. Se a sílaba tônica é a penúltima,
palavra é uma paroxítona. Paroxítonas são as palavras que a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Já em Piancó, observa, Pi-an-có. Có é a última sílaba e a última sílaba é a mais forte, ou seja, é a sílaba tônica. Se a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, a palavra é uma oxítona. Palavras oxítonas são aquelas palavras onde a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Muito bem, já que retomamos isso, fale com naturalidade as palavras do quadro e, antes de fazer, não se esqueça, essa sua fala dessas palavras, a leitura dela, você vai enviar para o professor com formato de áudio. Tá? Então você vai fazer o áudio, fazendo a leitura das palavras aqui no quadro ao lado e, na sequência, você vai completar o quadro com as palavras que faltam, separando as sílabas. Comece sempre pela última sílaba, tá? E em seguida, pinte o quadro em que se encontra a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, com a cor correspondente conforme no exemplo. Então, olha só, o quadro está aí no livro de vocês, ele está assim, ó, roxo para proparoxítonas, rosa para paroxítonas e verde para as oxítonas. Estão vendo aqui? Essas serão as cores que vocês vão usar na hora de pintar o quadro. E o quadro que está aí para vocês está desse jeito. Vocês vão escrever as sílabas dentro do quadro, começando pela última sílaba, tá? Então, parar, ficou separada a sílaba dentro das coluninhas, tá vendo? Parar. Próximo. Veredinha. Muito bem. Se a palavra é oxítona, você vai pintar o quadro da última sílaba de verde. Se a palavra é proparoxítona, você vai pintar o quadro da sílaba tônica de roxo. E se a palavra for paroxítona, você vai pintar o quadro da sílaba de rosa. Não se esqueça, você vai preencher com as outras palavras que estão lá no quadro, tá? Da questão 5, e assim concluir o quadro que está aqui faltando, beleza? Para a questão 6, você vai marcar um X no que podemos concluir desse quadro. Vai prestar atenção, leia todas as palavras e olha só. As sílabas mais fortes estão sempre na mesma posição? As sílabas mais fortes podem aparecer em posições diferentes? Há palavras com mais de uma sílaba tônica? A sílaba mais forte só pode aparecer em uma das últimas 3 sílabas de qualquer palavra. Então vamos lá, vamos organizar o que nós estudamos. Vamos lá? Bom, nós relembramos o que é sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade, com mais força, mais ênfase na palavra. A classificação das palavras, de acordo com a posição da sílaba tônica, é proparoxítona. Para a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. E oxítona, a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Relembraram isso? Para encerrar, vamos ver a poesia visual de Sérgio Capelli, chamada Zig Zag. Leia esse poema visual de Sérgio Capelli quando o autor brinca com a palavra e se divirta. Zig Zag. Zig Zag saíram sem direção. É por aqui? Por aqui não. E sumiram no horizonte, sem chegar à conclusão. Zig Zag, Zig Zag, Zig Zag, Zig Zag. Muito bem, pessoal, com essa atividade nós encerramos agora a nossa atividade de hoje, sexta-feira. Não se esqueça de fazer o registro de imagem com todas as atividades e enviar para o professor e responder sua chamada no grupo da sala. Um abraço, até a próxima aula. Não se esqueça, amanhã é sábado letivo, hein?
classificação das palavras segundo a tonicidade da sílaba. Nossa, parece uma coisa muito difícil, né? É entender que cada palavra tem uma sílaba dentro dela que é pronunciada de maneira diferente, que na hora da nossa fala, as palavras têm dentro de si partes ditas com mais força e com menos força, mais entonação e menor entonação. Isso é chamado classificação de palavras segundo a tonicidade da sílaba. Vejamos o conteúdo? Em nossa língua, a língua portuguesa, existe a divisão que chamamos de classificação das palavras segundo a sílaba tônica. Só para confessar para vocês aqui, muitas vezes a gente não sabe o que significa sílaba tônica. É a sílaba dita mais forte dentro de uma palavra, tá? Então, quando nós falamos em sílaba tônica, é a sílaba que recebe destaque. Até agora, nós, na alfabetização, a gente usava assim, é aquela sílaba mais forte dentro da palavrinha, tá? Só que agora nós já estamos no 5º ano, prestes a ir para o ginásio. Acabou aquela forma de falar como criança. Agora nós vamos usar a forma científica de falar. Ó, que lindo, hein? A forma formal da palavra. Ô, maravilha, hein? E a forma formal não é dizer a sílaba mais forte dentro da palavra, é dizer a sílaba tônica, da tonicidade dentro da palavra. E essa classificação, ela é feita da seguinte maneira, ó. Olha que bacana. Oxítona é quando a sílaba tônica da palavra é a última. Ou seja, quando você está falando a palavra, aquela sílaba que tem a entonação ou é mais forte é a última sílaba da palavra. Assim, são chamadas oxítonas. Agora eu entendi! Paroxítonas, quando a sílaba tônica da palavra é a penúltima sílaba. Olha só, não quer dizer primeira ou segunda. Presta atenção. Última ou penúltima. Penúltima, aquela que está antes da última sílaba. Presta muita atenção nisso, que muita gente que põe números, é a segunda sílaba, ou é a terceira sílaba, acaba errando quando as palavras são maiores. Então, não se esqueçam de que oxítona, última sílaba da palavra. Paroxítona, penúltima sílaba da palavra. Não conta sílabas nesse exercício, hein? Não conta sílaba, não. Pensa em última, penúltima e antepenúltima. Professor, você falou de antepenúltima, por que aí, hein? Calma lá. Proparoxítona, quando a sílaba tônica da palavra é a antepenúltima sílaba pronunciada. Então, olha só. Nunca, para fazer esse exercício, coloque numerais na sílaba. Classifica elas, tá? Classifica elas como última, penúltima ou antepenúltima. E aí é muito interessante você prestar atenção lá na aula de matemática sobre ordens e classificações, tá certo? Da mesma forma que o problema na matemática é o português, é a leitura inadequada, o problema dentro da classificação de palavras é a ordenação inadequada. Então preste bastante atenção na ordem que a sílaba ocupa dentro da palavra. Olha a matemática aí, gente! Ajudando a resolver!
Bom, o professor já falou demais, né? É a verdade. Vejamos então agora alguns exemplos disso que o professor acabou de falar. Vamos lá? A palavra sofá possui 2 sílabas, é classificada como dissílaba, quanto ao número de sílabas. Já a classificação dela, quanto à tonicidade da sílaba, ela se torna oxítona, porque a sílaba forte é a última sílaba da palavra. Então, dividindo as sílabas da palavra sofá, fica sofá. E a sílaba com a tonicidade maior é a sílaba fá. Agora nós teremos a palavra difícil. Observa, a palavra difícil, ela tem um acento na sílaba do meio. Mas presta atenção, a gente não vai olhar onde a sílaba se encontra, mas vamos classificá-las segundo a sua ordem dentro da palavra. Então vamos lá, ó. Difícil. Olha, o sil é a última sílaba que eu ouço. Qual que é que vem antes da última? A penúltima sílaba. A penúltima sílaba é a sílaba forte, a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Por isso, a palavra é classificada como paroxítona. E para finalizar as regrinhas quanto à classificação da tonicidade, nós temos a palavra sílaba. A sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Por isso, é uma palavra classificada como proparoxítona. Então vamos ouvir, ó. Sílaba. Separei. Última sílaba que eu ouço, ba. Penúltima sílaba, lá. Antepenúltima sílaba, si. Qual é a sílaba pronunciada mais forte nesses exemplos que o professor deu? Si. Então aí a antepenúltima sílaba é a mais forte, por isso ela é uma palavra proparoxítona. Para ficar mais claro, vamos lá então, ó. A sílaba sofá. No, God! No, God, please, no! No! É composta pela sílaba so, a primeira sílaba, e a sílaba fá, a última sílaba. No caso desse exemplo, o fá é a sílaba mais forte. Por isso, a última sílaba da palavra, sendo a sílaba forte, classifica esta palavra como sendo oxítona. Já a palavra difícil, ela tem a difícil. A sílaba tônica dessa palavra é a penúltima sílaba. Está de amarelo destacado aqui na animação do professor, ó. Por isso, a penúltima sílaba sendo a sílaba forte, sílaba tônica, classificamos como paroxítona, a palavra difícil. Já a palavra sílaba, ela é composta pelas sílabas si, lá, ba, sendo a antepenúltima a sílaba mais forte que eu pronuncio. A antepenúltima. O ba é a última sílaba, lá é a penúltima, só que a sílaba mais forte é o si. Antes da penúltima, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Atenção para a regrinha, ó. Todas as palavras que recebem a classificação proparoxítonas são acentuadas. Então, toda palavra que for a antepenúltima, a sílaba tônica, vai receber um acento. Isso já te ajuda. Com essa regrinha você já vai ficar muito esperto. Qual que é a diferença do que nós estamos aprendendo agora no quinto ano com o que vocês aprenderam lá no quarto, no terceiro, no segundo e no primeiro? Vocês vão aprender agora regras e exceções. Até agora vocês só trabalharam com as regrinhas.
Agora nós vamos começar a trabalhar com as dificuldades dentro das regras, que são chamadas de exceções, tá bom? Então olha só, para você não errar se a classificação da palavra é proparoxítona, fica atento que toda proparoxítona é acentuada. Beleza? Mais uma regrinha, vamos lá. Outra regrinha que dá rasteira em muito adulto que se acha bom de português, toma uma rasteira, é a regrinha do monossílabo tônico. E o que é isso? São aquelas palavrinhas que possuem apenas uma sílaba. Mono quer dizer um, que tem só uma sílaba e essa sílaba ela é tônica. É chamado de monossílabo tônico. Vamos ver uns exemplos? É simples, pessoal. Olha só. Quando nós temos pé, não, fé, pá e várias outras palavras assim, compostas por apenas uma sílaba, geralmente as pessoas erram classificando elas como oxítona. Mas olha só a regrinha da oxítona. Para ser uma oxítona, a última sílaba deve ser a sílaba tônica. Mas quando a palavra só tem uma sílaba, ela não tem primeira e nem última. Não é verdade? Ela só tem uma. Na classificação, eu não vou falar que ela é a última sílaba, nem que ela é primeira sílaba. Ela só tem uma. Se só tem uma, a classificação dela é diferente. Qual é a diferença? Monossílabo, porque só tem uma sílaba, tônico, porque apesar de ter só uma sílaba, essa sílaba ainda é a mais forte. Beleza, pessoal? Entenderam isso? Ah, agora eu entendi! Eu voltarei.